Agora, gente, vídeos divulgados por canais russos mostram Sudzha completamente destruída após 7 meses de confronto. Veículos queimados, prédios sem telhados e ruínas por todos os lados. O correspondente de guerra russo, Evgeny Podidubny, relatou que a cidade segue sob fogo de artilharia ucraniana, mas que a resistência ucraniana dentro dela já foi praticamente eliminada. As autoridades russas afirmaram que 120 civis foram retirados de Sudzha e evacuados para áreas seguras. Antes da guerra, a cidade tinha cerca de 4.900 habitantes, mas a maioria fugiu em agosto passado. Agora, alguns moradores dizem estar prontos para voltar e reconstruir suas casas. Uma mulher identificada como Ekaterina disse que eles vão voltar e reconstruir a bela cidade assim que for possível. Outros ainda têm dúvida sobre o que encontrarão ao retornar. Tatiana, de 31 anos, conseguiu ver imagens de sua casa em um vídeo recente e disse que há um buraco no telhado por causa de estilhaços, mas fora isso parece intacto. Bom, gente, independente do resultado, a Rússia diz que está disposta a conversar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, falou que as conversas entre Moscou e Washington poderiam acontecer ainda hoje. Para quem está por fora, essa proposta surgiu depois de uma reunião entre diplomatas americanos e ucranianos na Arábia Saudita na última terça-feira. O Kremlin já confirmou que negociadores dos Estados Unidos estavam a caminho da Rússia e que o assessor de política externa de Putin, Yuri Uzakov, conversou por telefone com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, para discutir o assunto. Mas do lado russo a posição inicial já ficou clara. Esse cessar-fogo não traz nada para Moscou. Segundo Uzakov, a pausa de 30 dias apenas daria tempo para a Ucrânia se reorganizar no campo de batalha. Isso não dá nada para eles. Apenas para os ucranianos uma oportunidade para se reagruparem e voltarem a fazer a mesma coisa. Bom, gente, o Kremlin afirma que quer uma solução de longo prazo, que leve em conta os interesses russos e que não pretende entrar em um acordo apenas para fingir que busca paz. Uzakov indicou que Putin deve falar publicamente sobre o assunto ainda hoje, o que pode esclarecer se a Rússia rejeitará de vez a proposta ou se há espaço para um acordo. Como vocês devem ter visto, Trump disse na quarta-feira que espera que Putin aceite a trégua de 30 dias, mas também lembrou que tem ferramentas econômicas para pressionar Moscou. Ele falou que poderia fazer coisas financeiras que seriam muito ruins para Putin. E ainda repetiu que quer evitar uma escalada do conflito e que a guerra da Ucrânia pode levar a uma terceira guerra mundial. O que fica claro é que Trump tenta equilibrar a sua abordagem. De um lado, ele pressiona Moscou com a ameaça de mais sanções, do outro, sugere que poderia aliviar alguma restrição caso Putin aceite negociar. O governo dos Estados Unidos já deixou claro que agora a bola está com Moscou. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que Washington retomou o envio de armas e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia depois que Kiev aceitou a proposta de trégua. E Trump reforçou que, se Putin não negociar, as sanções podem apertar ainda mais. A questão agora é: Putin vê vantagem em aceitar essa pausa ou prefere continuar pressionando militarmente? Bom, mas isso não quer dizer que não possa haver negociações com os Estados Unidos, né? Afinal, a geopolítica é muito mais complexa do que se imagina. Segundo fontes da indústria russa, o Ministério da Indústria e Comércio está pedindo que empresas apontem quais restrições afetam mais seus negócios e quais precisam ser suspensas com mais urgência. Um dos entrevistados afirmou que o Ministério enviou um formulário para empresas preencherem, identificando as sanções mais problemáticas. O documento não foi acessado pela agência de notícias e o governo russo não comentou sobre o assunto. Mas, ao todo, 12 pessoas, entre executivos de grandes exportadoras, consultores, advogados e economistas, falaram sobre as dificuldades impostas pelas restrições ocidentais. O maior obstáculo, segundo a maioria das fontes, são as restrições financeiras. Empresas russas enfrentam dificuldades para realizar pagamentos internacionais, já que os principais bancos do país foram cortados do sistema SWIFT desde 2022. Isso acabou obrigando Moscou a buscar alternativas, como transações em moedas de terceiros e operações através de países intermediários. Segundo uma das fontes, tudo ficou mais caro devido aos custos adicionais de transação e ao uso de moedas alternativas. Bom, do lado oficial mesmo, o Kremlin mantém a posição de que todas as sanções são ilegais e deveriam ser suspensas. Mas, quando perguntado sobre quais restrições Moscou quer que sejam retiradas primeiro, o porta-voz Dmitry Peskov evitou entrar em detalhes. Ele disse que essas questões já fazem parte das negociações, então não faz sentido antecipar nada. Além das sanções diretas contra a Rússia, as chamadas sanções secundárias, que punem empresas de outros países que fazem negócios com Moscou, também vêm dificultando a vida de empresas russas.
Isso é visível na relação com bancos chineses, que acabam temendo retaliação dos Estados Unidos e da Europa se facilitarem pagamentos russos. Fontes do setor afirmam que, na prática, muitos negócios estão sendo bloqueados ou atrasados por falta de canais de pagamentos confiáveis. E a situação se complicou ainda mais em agosto do ano passado, quando a China endureceu os critérios para operações financeiras com a Rússia. Outro problema grave para a Rússia é a aceitação limitada de seu sistema de pagamento MIR, que foi criado como alternativa aos cartões Visa e Mastercard, mas acabou sendo rejeitado na maioria dos países devido às sanções secundárias. Se os Estados Unidos relaxarem a aplicação dessas restrições, o sistema MIR poderia ganhar mais aceitação, e isso facilitaria o comércio exterior russo. Mas além das dificuldades financeiras, há outro tema delicado na mesa: os ativos russos congelados no Ocidente. São cerca de 300 bilhões de dólares bloqueados, a maior parte na Europa, onde governos mantêm uma posição mais dura contra Moscou do que nos Estados Unidos, né? Na quarta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a questão das sanções europeias e dos ativos congelados terá que ser discutida e que os europeus vão precisar decidir o que fazer com essas sanções. No fim das contas, a Rússia quer usar as negociações com os Estados Unidos para tentar aliviar as restrições que mais impactam sua economia. Mas o que ela realmente pode conseguir, hein? Bom, o mais provável, segundo especialistas, é que os Estados Unidos reduzam a aplicação das sanções secundárias, o que permitiria que bancos em terceiros países façam negócios com Moscou sem medo de punições. Isso ajudaria a destravar transações financeiras e reduzir os custos de importação e exportação. Por outro lado, uma suspensão total das sanções bancárias ou o desbloqueio dos ativos russos na Europa parecem cenários muito mais difíceis, né? Afinal, gente, a União Europeia mantém uma postura rígida e pode não seguir o que o Washington decidir. Agora, a grande questão é até onde os Estados Unidos estão dispostos a ceder para conseguir um cessar-fogo e, por outro lado, quanto Putin está disposto a aceitar em troca de um alívio econômico. Bom, às vezes estamos olhando para o lado errado, né? E o que Putin pode oferecer talvez nem esteja relacionado à guerra e ao território ucraniano, mas quem sabe relacionado ao Irã e à China. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.